Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Vamos dar início então à nossa terceira aula do terceiro ano, né? Nosso terceiro encontro com mais uma aulinha de português, um tema hoje dando sequência àquela matéria que nós vínhamos trabalhando. Nós trabalhamos com concordância verbal e agora a gente vai trabalhar com concordância nominal, tá? Também faz parte do nosso dia a dia, no nosso momento de fala, principalmente na escrita, né? Às vezes acontece uma pequena confusão e a gente precisa entender como que essas palavras precisam concordar entre si, tá bom? Então, vamos entender primeiro o que é concordância verbal, tá, pessoal? Então, vamos lá. Desculpa, concordância nominal. Olha aí, pessoal. Ocorre quando há uma concordância entre o gênero. O que é o gênero de uma palavra? A palavra pode ser masculina ou feminina. Então, a concordância nominal é a concordância entre o gênero e o número da palavra. O que é o número da palavra? Sempre que você ouvir essa palavra, né? Determinada palavra varia em número. Significa que essa palavra pode estar no plural ou no singular, tá? Então, isso é a variação em número. Variação em gênero é masculino e feminino. Então, no nosso caso hoje, a palavra vai concordar, a concordância nominal é a concordância entre o gênero e o número, tá bom? Se é masculino e feminino, se é singular ou se é plural, tá bom? Geralmente, tá? Entre o substantivo e o adjetivo que caracteriza esse substantivo, tá? Conceitualmente, parece um pouco confuso, mas vocês vão perceber que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor quando eu começar a falar das regras, tá? Então, repetindo, concordância nominal é a concordância em gênero e número entre o substantivo e o adjetivo. Então, a frase vai ter um substantivo e um adjetivo, e eles vão concordar se é singular ou plural, se é masculino ou feminino, tá? Pode haver também, pessoal, concordância entre pronome ou numeral, artigos, pronomes, numerais ou até particípios. Mas isso aí nós vamos, conforme eu vou falando a regrinha, conforme eu vou explicando cada regrinha, nós vamos identificando e entendendo cada situação, tá bom? Então vamos lá, começando então com a regra número 1, que é a principal regra da concordância nominal. O adjetivo concorda em gênero, vou sublinhar aqui, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Vamos para o exemplo? Mar, belo mar, selvagem de nossas praias solitárias. Tá vendo, pessoal? Então, o adjetivo no caso aqui, o substantivo no caso aqui é o mar, tá? E o adjetivo é belo, tá bom? Então, como ambos estão no singular e no masculino, eles vão concordar assim: mar, belo mar, selvagem de nossas praias solitárias, tá bom? Então, essa é a regra mais básica de todas. O adjetivo vai sempre concordar em gênero e número com o substantivo. Se fosse feminino, o adjetivo seria feminino. Se fosse como é masculino, o adjetivo é masculino, tá bom? Regra número 2, vamos lá, deixa eu destacar aqui, deixa eu subir aqui, olha lá. O adjetivo pós-posto a dois ou mais substantivos de gênero e números diferentes vai para o masculino plural ou concorda com o substantivo mais próximos. Vamos esmiuçar essa frase. Vamos lá. O adjetivo pós-posto significa que ele vai estar depois de dois ou mais substantivos, tá? Então vai ter que ter dois substantivos ou mais. Esses substantivos vão ser de gêneros, podem ser de gêneros e números diferentes. O que vai acontecer então com esse adjetivo? Ele vai para o masculino plural ou vai concordar com o mais próximo. Vamos, por exemplo, olha ali. As laranjas e os mamões. Tá vendo? Ó, temos nesse caso aqui substantivos de gêneros diferentes. Laranja feminino, mamão masculino. O número é igual, ambos estão no plural. Tá bom? O que vai acontecer então com o adjetivo? Olha aqui, maduros, tá bom? Ó, deixa eu destacar aqui para vocês, ó. As laranjas e os mamões, tô destacando, ó. Gêneros diferentes, números iguais. O que acontece com o adjetivo? Cadê aqui? Maduros, ó. Tá vendo? Realça.
ele vai para o masculino plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Nesse caso, eu coloquei ele no masculino plural, porque o substantivo é de gênero diferente. Então, eu não poderia concordar com o feminino, ele sempre vai concordar com o masculino. Por isso que eu falo, as laranjas e os mamões maduros, tá? Ele está concordando com o masculino. Aqui no de baixo, ó, os mamões e as laranjas, olha aí. O que acontece com o adjetivo? Ele vai para o plural, concordando, nesse caso, com o substantivo mais próximo. Qual é o substantivo mais próximo? Laranja. Então, olha aqui, maduras, tá? Maduras, porque os substantivos estão no plural, então o adjetivo também vai para o plural. Olha o outro exemplo. A laranja e o mamão, olha aqui, são dois. Só que agora eles estão no singular. É uma laranja e um mamão, tá? Só que ambos estão maduros. Então, pessoal, eu vou concordar com o masculino e vou jogar o adjetivo para o plural. A laranja e o mamão maduros já foram colhidos. Olha aqui, vamos destacar aqui e vamos destacar o maduros, ó. Tá vendo? Olha aqui. E no último caso, ó, o mamão e a laranja madura. Aqui tem um detalhe importante, ó. Se eu for jogar o adjetivo para o plural, eu preciso concordar com o masculino, maduros. Mas como eu quero deixar o adjetivo no singular, eu concordo com o substantivo mais próximo. Como o substantivo mais próximo é a laranja, o adjetivo então vai concordar com ele, ó, laranja madura. O mamão e a laranja madura já foram colhidos, tá bom? Todas essas frases que nós acabamos de citar estão corretas, tá? Só que tem muito cuidado na hora de empregá-las, beleza? Vamos seguir. Deixa eu desmarcar aqui, senão vai ficar muito poluída a nossa tela, né, pessoal? Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Regrinha número 3, olha aqui, vamos lá. Quando o adjetivo for anteposto, ou seja, vai estar antes, ó, anteposto a dois ou mais substantivos, ó, adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Vamos para o exemplo, ó. Anotada, tá aí, a regra e as observações. Pessoal, no nosso caso aqui, o substantivo é regra e observação. Só que regra está no singular, observações está no plural, tá? Regra é uma palavra feminina. Então, o meu adjetivo anotada vai ter que concordar com o mais próximo, porque ele está antes do substantivo, entenderam? Não é depois, ele está antes. Então, eu falo anotada, a regra e as observações, tá? Nesse caso, as duas palavras são femininas, né? As observações também. Mas se fosse uma palavra masculina primeiro e uma feminina depois, o adjetivo concordaria com o masculino. Se fosse uma feminina e depois o masculino, o adjetivo concordaria com o masculino, porque ele vai concordar com o mais próximo a ele, tá bom? Regrinha número 4. Quando dois adjetivos se referem ao mesmo substantivo e antes deles tiver um artigo, tá bom? Deixa eu sublinhar aqui primeiro para daí explicar direito para vocês. Vamos lá. Aqui, realça. Ó, quando dois adjetivos se referem ao mesmo substantivo, tá? Mas for precedido por um artigo, podemos escolher qualquer um. Então vamos entender, ó. Admiro as torcidas palmeirense e vascaína, tá bom? Então o adjetivo nesse caso é palmeirense e vascaína, tá? O substantivo é torcida, tá? Só que olha que interessante, tem um artigo, que é o a e o as. Então olha que interessante. Admiro as torcidas palmeirense e vascaína. Admiro a torcida palmeirense e vascaína. Então, no caso, os dois adjetivos se referem ao mesmo substantivo, tá? Só que por estar precedido de artigo, eu tenho que ver como está escrito o artigo. Se o artigo estiver no plural,
o adjetivo vai para o plural. Se o artigo está no singular, o adjetivo vai para o singular. Tranquilo também esse aí, não tem erro. Regrinha número 6, olha aqui, pessoal. O predicativo concorda em gênero e número com o sujeito. Aqui aparecem duas palavras que até então nós não havíamos nos familiarizado. Quem é sujeito? Primeiro vamos identificar esse cara aqui, ó. O que é sujeito de uma frase? Pessoal, o sujeito na frase é sempre aquele que executa uma ação, tá? Ou que faz parte, né? Que é a figura principal da oração. Então, olha aqui. O mar está furioso. Quem é o sujeito no caso aí? Mar, né? Mar é o sujeito, né? Ou é o artigo. Mar é o sujeito. O está furioso ou estão furiosos, a gente vai chamar de predicativo, tá, pessoal? Que seria o quê? O complemento dessa frase. Então, no caso da regra número 5, esse predicativo, ou seja, esse complemento da frase, ele vai concordar em gênero, masculino, feminino e número, singular ou plural, com o sujeito. Ou seja, vamos por exemplo, o mar. O mar está no masculino, ok? E está no singular. Então, vamos fazer o predicativo. Está furioso. Por que furioso? Porque mar é masculino, o predicativo também tem que ser masculino. Frase de baixo. Os mares, ó, masculino, plural agora. Estão furiosos. Predicativo masculino e também no plural, tá? Então, o predicativo é sempre o complemento de uma frase no qual nós identificamos o sujeito, tá? Então, olha que detalhe interessante esse aqui. Vamos lá. Regra número 6. Quando o sujeito, ó, o principal ali da frase, é composto de dois substantivos de gêneros diferentes, o predicativo terá a forma do masculino plural. Sempre o masculino é que vai se sobressair, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Sujeito composto, a cobra e o jacaré. São dois sujeitos. Gêneros diferentes? Sim, porque cobra é feminino e jacaré é masculino. O que acontece com o predicativo? Concorda com o masculino. Então, ó, a cobra e o jacaré são perigosos, tá? O predicativo vai para o masculino e também vai para o plural, porque o sujeito é composto. São dois, né? O predicativo precisa ir para o plural e concordar com o masculino, tá bom? Não tem erro, né, pessoal? Esse aqui também é muito legal, ó. Deixa eu destacar primeiro aqui pra gente entender, ó. Predicativo, complemento da frase, concorda com o sexo da pessoa a quem nos dirigimos quando o sujeito for um pronome de tratamento. André, o que é um pronome de tratamento? Pronome de tratamento são aquelas palavras que nós utilizamos para nos dirigirmos a algumas pessoas. Normalmente é você, quando é um político é vossa excelência, quando é um padre ou um bispo é vossa eminência, e vossa senhoria, senhor, senhora. Então esses são os pronomes de tratamento. Então olha que interessante aqui, pessoal. Vossa excelência está convidado. Vossa excelência está convidada. Ou seja, esse vossa excelência, lendo a frase aqui, eu não sei a quem eu estou me dirigindo. Se for um homem, o predicativo vai concordar com o sexo de quem eu estou falando. Se for um homem, a vossa excelência está convidado. Se for uma mulher, vossa excelência está convidada, tá? Então o predicativo sempre vai concordar com o sexo da pessoa que a quem nos dirigimos quando eu utilizar um pronome de tratamento. O senhor está convidado, a senhora está convidada, vossa eminência, vossa excelência, vossa senhoria, você, tá bom? Por exemplo, você a gente não sabe. Então, se eu estiver falando para um homem, você está convidado. For uma mulher, você está convidada. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Bem show de bola. Eu vou fazer o seguinte, essa primeira parte, nessa semana, eu vou encerrar na regra número 7. Tem mais algumas regras abaixo, só que senão vai ficar muito maçante. Então, nessa primeira semana, a gente vai parar aqui a primeira parte
Semana que vem eu gravo a segunda parte e a gente faz as atividades necessárias, tá bom? Assistam novamente, tentem entender novamente, porque depois lá na atividade nós vamos precisar estar craque nisso aí. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima aula.